Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça. Está começando mais uma edição do podcast Strong Young. Dando continuidade ao Setembro Amarelo, hoje nós trataremos do tema Propósito da Eternidade. Nós estamos aqui hoje com 3 integrantes do Ministério Strong Young, a Vitória, o Matheus e a Larissa. Iremos discutir hoje um pouco sobre esse tema que é tão importante sobre as nossas vidas, que é a eternidade. Abordando agora o nosso primeiro tópico desse programa, eu vou trazer um versículo para vocês que está lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9 ou 10, que diz o seguinte: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Aqui a palavra do Senhor já nos diz que é sempre importante ter alguém do nosso lado, principalmente nos períodos em que nós estamos fracos e não conseguimos encontrar forças nas circunstâncias que nós estamos vivendo, para nos levantarmos e prosseguirmos, né? Que é justamente o que acontece com as pessoas que sofrem desse problema de depressão ou de ter pensamentos suicidas. O que vocês poderiam dizer sobre isso, né? Como que a gente pode conseguir enxergar nas pessoas esse perfil de ser um companheiro ou uma companheira no momento de oração, no momento de fortificação das nossas vidas, num período que é de ventos e de mares revoltos? Bom, eu vou falar um pouco do que eu passei. É mais cabível você falar do que você viveu do que uma opinião. A minha mãe, ela foi morar na Paraíba, eu tinha 11 anos de idade. E eu fiquei sozinho, não tinha quem estar. E Deus colocou a Vitória na minha vida, que hoje é minha noiva, em 2014. E minha mãe foi embora em 2011. E ela me ajudou muito a passar pelas coisas. Só que chegou um determinado ponto que eu estava muito mal. Porque eu ia pra casa dela e desabafava, chorava, e ela só me abraçava. Não falava nada porque não tinha o que falar, estava muito mal. E na minha escola eu era rodeado de amigos, pessoas ao meu redor, que eu sempre fui muito brincalhão. Eu gostava de zoar, tirar onda com todo mundo. E as pessoas começaram a pegar no meu pé, meus amigos. Começaram a caçoar de mim. Teve uma época, um meme, uns 2 anos atrás, que teve sobre a sua mãe comprar um cigarro e não voltar. E as pessoas falavam isso de mim. E isso eu dava muita risada, mas por dentro eu tava mal, sabe? Eu não gostava daquilo, e as pessoas não se importavam. E eu acho que o principal método de a gente acabar com a depressão é parar de zoar as pessoas, sabe? Com aquilo que machuca, e você se importar mais com o que ela tá passando. Tipo, todo mundo sabia da minha história, todo mundo sabia o que eu passava, que eu morava só com meu pai, que eu tinha um monte de irmãos e não morava com nenhum deles. E mesmo assim me zoavam. E se eu ficasse bravo e não gostasse, falasse alguma coisa, eles se afastariam de mim. Então, por medo, eu não falava, só chegava em casa e desabafava com a Vitória. Isso foi me ajudando, isso foi o meu porto seguro. E a Bíblia fala, em Gênesis 33, que Jacó foi ver seu irmão Esaú, e quando ele encontrou ele disse que viu a face de Deus, sabe? A gente como pecador, a gente não tem como ver a face de Deus, porque a santidade dele acabaria com a gente. Mas a gente pode ver a face dele através do nosso irmão, sabe? E buscar uma ajuda numa pessoa que realmente é de Deus, que pode estar ali para te ajudar e te levar mais perto de Deus e te ajudar com todos os seus problemas. Só que você tem que saber discernir que pessoa que você pode contar. Não é qualquer um. Eu tive a Vitória, quando eu cheguei no tabernáculo um tempo depois de muitas coisas que passou, eu tive o Jean, que me ajudou bastante no período. Então você tem que sim procurar as pessoas que vão te aproximar de Deus e, consequentemente, a depressão, as coisas que você tiver,
Qualquer coisa, sentimento ruim vai passar aos poucos, vai se aliviar e você vai ficar bem sem perceber. Então, e vai se aproximar de Deus, que na presença de Deus a tristeza salta de alegria. Então é basicamente isso. Vocês querem complementar com alguma informação? Eu acho que a gente, primeiramente, assim, eu acho que a gente tem que selecionar as nossas amizades. Porque se você está no lado de uma pessoa e você está em depressão, você está passando por essa situação, se você está do lado de uma pessoa que só te coloca para baixo, acho que você tem que rever as suas prioridades, se é realmente você ou as pessoas, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que coloca a gente para baixo, deixa a gente mal. A gente tentar sempre agradar a pessoa e esquecer da gente. A gente sempre absorver aquilo de ruim e a gente acabar esquecendo da gente. Então, eu acho que se você está passando por uma situação dessa, selecione quem está à sua volta, sabe? Eu tenho muitas amigas que já passaram por isso e tal, e elas sempre falaram que, tipo, não tinha ninguém que desse o apoio e só pessoas que empurravam pra baixo. E era muito isso, realmente. Tipo, você tem que selecionar suas amizades e saber colocar assim na mesa as importâncias pra você. Tipo, o que importa mais? Agora, sua saúde mental, emocional, ou você simplesmente querer agradar alguém, sabe? Eu acho que não vale a pena, sabe? É uma vida que a gente tá falando, sabe? Porque a depressão leva a muitos outros lugares. Se você não acabar podando isso da sua vida, sabe? Isso é uma maneira muito importante, assim. Selecione quem tá à sua volta, selecione seus amigos, selecione quem você realmente quer que seja na sua vida, porque isso é uma maneira muito boa de você acabar evitando esse sentimento crescer dentro de você, que isso cresça mais e mais. Sim, a Paula trouxe no último podcast informação que foi base para entendermos o seguinte: no momento que a gente se encontra nesse período de depressão ou mesmo de exclusão, às vezes a pessoa não está nem depressiva, ela se exclui, né? Ela perde a sua personalidade. O Matheus mesmo colocou agora, ele era muito brincalhão, sempre muito próximo de todos, só que aquilo que era a personalidade dele já não existia mais com tanta intensidade, porque as pessoas usavam aquilo que te feria para te ferir. Pra brincar, tirar sarro, fazer uma brincadeira, só que pra mim não era legal, era pros outros. Então, traz essa questão de que a gente pode viver tantas coisas com as pessoas e tudo aquilo vai por água abaixo por conta de um sentimento, de uma palavra, ou de uma brincadeira como foi colocado aqui, que bullying a gente sabe que não é uma brincadeira, você acaba denegrindo o psicológico da pessoa, atingindo a pessoa de uma forma totalmente negativa. E falando um pouco sobre essa questão de você atingir as pessoas, vamos comentar um pouco sobre essa cultura da rede social que a gente tem vivido hoje, né? Facebook, Instagram, Twitter. Nós sabemos que as pessoas elas querem ser influentes, né? Elas querem ter o seu lugar ao sol, como as pessoas dizem na sociedade, né? Querem ser vistas, querem ser aplaudidas e aclamadas por aquilo que elas fazem, só que elas acabam forçando um pouco a barra, né? Então a gente consegue visualizar aí alguns perfis e algumas pessoas que demonstram vidas totalmente diferentes e inalcançáveis daquilo que a gente pode receber, né? E daquilo que a gente pode viver também. E isso acaba atingindo as pessoas, querendo chegar naquele ápice de belas fotos, ótimos lugares para se comer, para se divertir. E isso acaba também ferindo as pessoas de forma direta e indiretamente. Indiretamente porque a pessoa que posta para se promover, e diretamente porque a pessoa vai falar: eu nunca vou chegar ali, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não consigo, e entra naquele complexo de inferioridade que, somado com a vontade de não se socializar e somado com esse sentimento de depressão, faz com que a pessoa realmente vá trilhando um caminho totalmente obscuro, que foi o que a gente tratou no último episódio, e pode chegar nesse momento de declínio total da pessoa, dela querer ceifar a sua própria vida. Né? Como que vocês veem a rede social hoje, tanto na sua forma positiva, quanto na sua forma negativa?
Eu tinha até lido uma pesquisa que falava sobre o Instagram, e uma das últimas atualizações do Instagram foi realmente remover as curtidas, porque no artigo falava que todas as vezes que tinha um índice muito grande a respeito de suicídio, a respeito de depressão, quando era pesquisado esses temas, as pessoas, nesses últimos tempos, né, sempre apresentavam esse exemplo que era realmente sobre as redes sociais, sobre o Instagram, porque a gente vê realmente que as pessoas hoje, elas demonstram, aparentam e publicam uma vida que elas não têm, aquela não é a realidade dela. E, consequentemente, eu vou dar um exemplo, e acredito que isso acontece mais com mulher, né? Você vê mulheres bonitas, você vê mulheres com corpo escultural, um corpo perfeito, uma vida perfeita, um cabelo perfeito, lugares perfeitos. E aí você olha para a sua própria vida, você não consegue enxergar essa realidade na sua vida e você consegue se auto-julgar, se auto-criticar, e você, ao desligar um Wi-Fi ali na vida, ao desligar os seus dados, você olha para a sua vida e você fala, meu, que vida que eu tenho, né? Você se sente inferior, né? E por isso que hoje, em pleno século XXI, as pessoas falam que a depressão e o suicídio é realmente a doença do século. Mas eu acredito que esse avanço, que isso que aconteceu é realmente pelo avanço também das redes sociais. Porque antigamente você não ouvia falar muito nessas coisas. A respeito de depressão, tinha. Sempre existiu, nunca deixou de existir. Mas não com a intensidade. Mas não que tem com hoje. o número que é hoje, com a intensidade que é hoje, com a força que é hoje. Então acredito que da mesma forma que as redes sociais têm um poder muito grande de dar vida para as pessoas, hoje em dia também é 50% vida e 50% morte, por tudo que a gente tem visto. E isso é lamentável, porque uma coisa que era para ser entretenimento acaba se tornando uma ferramenta de morte, de suicídio, de depressão, de outras doenças, que a gente não tem nem noção. E psicólogos mesmo falam que hoje em dia, com esse avanço das redes sociais, as pessoas, principalmente jovens, adolescentes, crianças, da mesma forma que eles avançam informações, eles regressam em muitas coisas. Então hoje você já não vê família se reunindo, você já não vê amigos se reunindo numa mesa sem um celular, sem a tecnologia. E isso, infelizmente, atinge não somente o mundo, mas atinge também o público cristão, né? Que, ao invés de evangelizar, acaba sendo influenciado por todas essas coisas, né? Sem contar que as redes sociais servem meio como uma máscara, né? Você posta aquilo que você quer. E realmente as pessoas, elas não veem o que você está passando dentro da sua casa, ou, tipo, internamente, sabe? Meio que as redes sociais têm servido para alastrar isso para as outras pessoas, porque acaba que você vive uma vida que você realmente, na sua vida real, você não vive, você acaba mentindo para você mesmo e você acaba se autodepreciando, assim, tipo, sabe? Acaba se destruindo por dentro, porque é igual você falou, você acaba formando algo que você não é, você acaba se inspirando em pessoas que não são verdadeiras, que não vivem a realidade do mundo de hoje, sabe? Sim. E essa doença realmente a doença do século, como as pessoas dizem, assim, porém, sempre existiu. Mas hoje, os índices são maiores, porque, querendo ou não, hoje a gente segue pessoas que estão lá para influenciar para o bem, mas acabam te influenciando para o mal, e você às vezes nem percebe. Você acaba levado por isso. Exatamente, se deixando levar, e quando você vê, você já tá no fundo do poço, sem nada para fazer, por causa que a gente meio que se permitiu, sabe? Porque a gente agradece tanto, assim, pela tecnologia, que hoje a gente pode ligar tal para as pessoas, assim, de uma maneira mais acessível, mas a gente não percebe o quanto aquilo nos faz mal, sabe? Sim. Pegando o ensejo das redes sociais, eu dificilmente faço uso do Facebook, né? Não é uma ferramenta que eu uso muito, mas abri o Facebook, acho que foi na segunda-feira, e aí fizeram uma postagem referente ao Setembro Amarelo e eles colocavam a foto da pessoa sorrindo e depois eles colocavam na legenda o relato. Essa foto foi tirada 1 hora antes de X pessoa cometer um suicídio. Essa foto foi tirada numa viagem antes da pessoa se jogar na frente de um carro. Então são exatamente as coisas que a gente comentou agora. As pessoas que estão à nossa volta, vamos colocar aí o exemplo do Instagram e do Facebook, que tem a opção do History, né? Então a pessoa está postando lá um vídeo felizaço da vida,
aparentemente, com seus amigos, mas você consegue visualizar que sempre no meio deles tem um que tá excluído. Tem um que tá fora da roda, tem um que tá fora daquilo que está sendo vivido. E tempos depois, você pode visualizar dentro do perfil daquela pessoa sempre publicações depreciativas ou fotos extremamente escuras. Então, assim, querendo ou não, a gente consegue refletir aquilo que está dentro de nós de N maneiras, de N formas, e são bem sutis. Publicações depressivas, né, ou com conotações muito negativas, e através disso a gente consegue identificar. É uma das formas que os perfis que estão sendo criados nesse momento de Setembro Amarelo estão colocando. Como você consegue identificar que um amigo seu, um conhecido, um familiar está nesse processo de entrar numa depressão ou num caminho de suicídio? E a Vitória trouxe na semana passada o exemplo da mãe dela, né? Minha mãe sempre fazia tudo, minha mãe sempre estava ali, participativa, e do nada ela só queria ficar deitada, ela não queria sair da cama, ela não queria fazer as coisas dentro de casa, ela não queria sair. Então são indícios, são sinais que a pessoa vai expressando, não de forma proposital. O próprio ser dela vai mostrando que ela não está bem por dentro, né? E através desses sinais a gente pode visualizar através da palavra, que é aí que nós temos que entrar. É aí que nós temos que agir para que aquela pessoa não entre em um declínio total e não consiga sair dali sem a ajuda sozinha, né? Ela vai precisar da ajuda de Cristo, ela vai precisar da ajuda de algum soldado de Cristo para que retire ela dali, né? E o nosso tema realmente do programa de hoje é nós falarmos sobre a salvação, sobre esse plano de salvação que para nós foi dado no momento que Jesus foi na cruz. Desde aquele período, foi como você falou, sempre existiu essa doença, sempre existiu esse complexo de inferioridade, sempre existiu diversas coisas. Só que hoje existe uma intensidade muito maior de propagação, de visualização. Como que a igreja, como que vocês hoje, vamos colocar a rede social como uma base aqui pra gente, como que vocês conseguem enxergar hoje os cristãos trabalhando em prol disso? A gente vê aquelas reportagens do pessoal fazendo evangelização nas pontes, na Bahia, né, no Rio de Janeiro, e para evitar esse tipo de suicídio. Vocês acham que a igreja ela tem sido participativa para evitar, e vocês, como jovens, vendo outros jovens, também vocês têm visto essa participação, ou vocês acham que a gente tem sido mais passivo em atingir esse povo sedento, a gente tem sido mais ativo, uma geração mais ativa para que o reino de Jesus fosse favorecido? Bom, pegando o gancho da rede social, a Bíblia diz que a sua mão esquerda não divulgue, a sua mão direita faça. Eu vejo hoje muito, quando as pessoas vão evangelizar, elas param de se preocupar com aquela alma e se preocupam em tirar foto mostrando que está ajudando aquela alma. Em se promover, né? Em falar que está fazendo algo, em vez de se preocupar, chamar de canto, conversar. Se ninguém saber, ninguém precisa saber o que você está fazendo. Você precisa ajudar. Uma alma vale muito. E hoje eu acho que o maior problema da igreja é isso, eu querer postar tudo. Eu vejo pessoas postando nos cultos, adoração a Deus, mas cara, você tá adorando ou você tá filmando, sabe? Você tá desfrutando da presença de Deus ou você tá filmando? E isso é muito importante, porque a rede social ela faz a gente mostrar algo que a gente tá vivendo, só que ao mesmo tempo a gente deixa de viver esse algo porque a gente tá postando, entende? Em vez de estar se preocupando com outras coisas ou desfrutar totalmente daquele momento, seja na igreja, seja com amigos ou família. O pastor Marcos trouxe isso na pregação de domingo, né? Que ele falou justamente um ancião e um jovem conversando, e o ancião questionou: qual que é a diferença da minha geração para a sua, né? E aí o jovem perguntou: eu não sei qual que é a diferença. A diferença é que na minha juventude eu desfrutava 100% da presença do Senhor e vivia o período de adoração dentro da igreja de forma completa. Hoje vocês levantam um celular, né? E isso é justamente o que você falou, seja dentro da igreja ou seja na rua, isso acontece e é um ponto extremamente negativo. Você fazer uma divulgação de que você está saindo da igreja para evangelizar, ok, mas se sair, você parar, oi, posso gravar você? Oi, posso tirar uma foto? Você acaba matando mais ainda aquela pessoa, porque você expõe ela e você começa a pregar para ela
o problema e esquece de entregar uma solução. E a pessoa até se questiona, né? Você tá fazendo isso por mim ou você tá fazendo por você, pra mostrar que você tá fazendo. Sim. Né? E acaba machucando mais ainda a pessoa em vez de estar ajudando. Justamente. Infelizmente, a gente vê muitos cristãos na internet acabando que se influenciando também, da mesma forma como outras pessoas, assim. Eu vi esses dias um vídeo que bombou, assim, na internet e tal, de uma pessoa que era cadeirante, ela foi curada e foi uma bênção. E aí tem os seus males e tem os seus, né, enfim. Seus benefícios. Exatamente, porque foi uma bênção, cara. A gente divulgou o poder de Jesus, a gente divulgou aquilo que Jesus pode fazer com qualquer área da nossa vida, sabe? Porém, da mesma maneira que a gente usa para promover o nome do Senhor Jesus, para glorificar o nome dele, a gente acaba, da mesma forma, se escondendo atrás de uma rede social. Porque o que era de um monte de cristãos desacreditando, sabe? E aí acaba que meio matando os outros também, porque às vezes eu tô mal, eu olho um vídeo daquele e eu falo, meu Deus, o nome de Jesus pode me curar, pode me ajudar. A sua fé naquele momento Exatamente. é fortalecida. E aí eu vou olhar um comentário pra ver se tem alguém que pode me ajudar a estender a mão pra mim. A pessoa Tem fala... pessoas, não, isso é mentira, eu não acredito, que não sei o quê. Sabe, acaba que meio que eu mato a fé do meu irmão através disso também. Uma rede social que eu poderia estar usando pra engrandecer o nome de Deus, pra falar de Deus, eu acabo que matando meu irmão da mesma maneira. Como se eu estivesse postando qualquer outra coisa, como se eu estivesse postando a foto de uma mulher com um corpo maravilhoso e chamando todas as outras que não têm aquele corpo, sabe? De mulheres feias ou que o corpo delas não são valorizados, sabe? E eu acho que é da mesma maneira. Eu acho que hoje a igreja tem se portado de uma forma muito imatura em relação a isso. Porque a gente poderia estar usando isso pra transformar gerações, para ajudar as pessoas, para ser alguém na vida de alguém. Mas grande parte, você vai ver hoje em dia, a maioria dos grupos que tem nas redes sociais de crente é a maioria zoando outros estilos, zoando outras pessoas, outras denominações de igreja, sabe? E a gente acaba meio que matando a outra pessoa que tá vendo. A gente nunca sabe como a gente está influenciando, como a gente está impactando a vida de alguém. E através das redes sociais, isso é muito importante. A gente deveria prestar mais atenção, a igreja deveria prestar mais atenção em como a gente tem se portado nas redes sociais. Porque, infelizmente, hoje é o meio que, se eu quero te conhecer, eu ponho lá no seu Instagram e eu vejo quem você é. Sim. E hoje, infelizmente, a gente tem, mais uma vez, se coberto, assim, atrás de coisas. E não revelado aquilo que a gente realmente deveria ser. E as fotos ditam quem você é, né? Por exemplo, você entra no cenário de uma pessoa e dali você já julga o que é a pessoa. Então, acredito que nós, como cristãos, a gente deveria prestar mais atenção nisso realmente. E usar pra vida. Usar pra evangelizar, usar pra trazer vida, pra trazer cura pras pessoas, pra trazer restauração. Usar lá o inbox, o chat pra chamar pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E como você disse, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E agora eu acabei de lembrar de um amigo meu que eu tinha, o Alex, talvez ele assista esse vídeo. E é um amigo meu muito antigo e ele se batizou e tal. Começou a ir pra igreja, não sei se você vai lembrar dele. Lembro, com certeza. E ele falou pra mim, Larissa, eu me lembro muito bem o dia que eu estava no meu quarto chorando, meu quarto estava com a luz apagada. Eu nunca vou esquecer disso. Ele falou assim, e naquele dia, através do Messenger, você me mandou uma mensagem. E depois daquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. E a partir dali eu convidei ele pra vir pra igreja, ele veio, se firmou na igreja, ficou até hoje, não se desviou do caminho, permaneceu firme. Então, a partir dali eu criei, porque foi verdadeiramente uma experiência de depressão, e que ele realmente estava a ponto de se matar pelo que ele me disse na época, e ali ele foi curado. Ou seja, uma palavra que foi lançada teve o poder de transformar totalmente a vida dele. E eu creio que através das nossas vidas, sendo instrumentos de Deus, a gente pode alcançar muito mais. E a gente não precisa postar, divulgar, compartilhar, olha, eu fiz isso, não. Eu acredito que cada um de nós vai ser recompensado segundo as nossas obras em relação a isso. Justamente, a gente está numa geração, né, totalmente diferente da época de Jesus, da época que a Bíblia foi escrita. E o propósito da eternidade, ele vai tomando diversas ramificações. Como que eu posso propagar o propósito da eternidade para as pessoas? Pode ser por uma mensagem no Messenger do Facebook, que trouxe vida, trouxe regeneração da fé, Salvação. trouxe salvação.
e a permanência da salvação, porque a eternidade ela é algo minutável, né? Todos os minutos nós temos que ter certeza que nós estamos salvos, que nós estamos fazendo as coisas de acordo com os preceitos da palavra do Senhor, para que nós venhamos a ser salvos, né? Então, a gente falou sobre o princípio da importância de ter uma pessoa do nosso lado, e nós seguimos para o caminho das redes sociais, que pode ser uma excelente ferramenta de evangelização, como também pode ser uma excelente ferramenta para matar a fé daqueles que estão tentando se regenerar, né? E a eternidade, ela vem sobre as nossas vidas no momento em que a nossa fé está disposta a crer que a eternidade existe. No momento em que nós cremos que a graça nos alcançou e que nós iremos viver constantemente aquilo que a palavra do Senhor nos pede, né? E eu creio que as pessoas que vão ouvir ou assistir esse vídeo ou escutar esse podcast vão conseguir compreender que é tempo de nós nos posicionarmos para sermos ativadores do reino de Deus, nós sermos embaixadores do reino de Deus verdadeiramente, ativarmos a fé das pessoas, levantar as pessoas que estão caídas e fazer com que elas acreditem que realmente a eternidade existe, aquela situação é totalmente momentânea e que aquele mar, como o Bispo Alberes pregou ontem, né? Quando nós estamos dentro do barco e qualquer mar que venha a se levantar através dos ventos contrários à nossa vida, porque na verdade a depressão, o suicídio, a inferioridade, a mentira, a calúnia, a injúria, tudo ela vem sobre nossas vidas como vento contrário. Ela vem, mas Jesus está no barco, quando ele vem em nossa direção, ele muda a nossa história. Sim. Como aconteceu com o Alex, como aconteceu com você, como aconteceu com você, como aconteceu comigo. Entendeu? Como aconteceu com diversas pessoas que passaram aqui por essa mesa, ou pelo Strong, ou que passaram pelas nossas vidas, elas foram alcançadas pelo poder de Jesus e hoje elas acreditam que a eternidade ela é real e elas vivem a eternidade diariamente, né? Aproveitando esse ensejo que a gente está falando sobre eternidade, eu queria que vocês, caso vocês tenham, que vocês indiquem algum livro, filme, alguma série, algum louvor, para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, elas possam ser fortificadas na sua fé, na sua crença na eternidade, na sua crença na graça de Cristo e no sacrifício que Ele fez na cruz, que foi 100% real para as nossas vidas. Quem quiser começar pode ir. Antes de eu indicar aquilo que eu tenho para indicar, eu gostaria de falar mais uma coisa. Claro, fica à vontade. Para a gente exercer esse nosso ministério de ser embaixadores de Cristo, eu acho que a gente tem que lembrar sempre que a gente tem que ser constante na vida das pessoas, porque não adianta eu vir e levantar a Larissa e depois que ela estiver de pé, eu abandonar a Larissa. Entra naquilo que a gente falou no começo. Exatamente, porque em qualquer momento a Larissa pode cair e eu tô forte, eu preciso ajudar a Larissa. Se não ajudar a Larissa, quem vai ajudar a Larissa? Sendo que antes não havia ninguém. Exatamente. Dá continuidade no trabalho, né? Se Deus me levantou para ajudar alguém, eu tenho que ser constante na vida dessa pessoa. É através de uma mensagem, como você tá, como foi seu dia hoje, se importar, porque às vezes uma pessoa não tem a outra pessoa dentro de casa, sabe? Não tem um outro amigo, só tem você, porque às vezes é você quem Deus levantou na vida daquela pessoa, sabe? Então eu acho que a constância é fundamental, né? Com certeza, é fundamental. E englobando a eternidade, cara, quando você é constante na vida de alguém, você acaba que meio que levando a pessoa junto com você pra eternidade, sabe? Eu amo você, eu quero você junto comigo na eternidade. Vamos pra igreja, vamos ser constantes, vamos orar. Eu tô com você. A constância de uma amizade leva você pra constância da salvação, pra eternidade, sabe? É você deixar os seus momentos, aquilo que é momentâneo, pra trás e viver aquilo que é eterno, sabe? Então eu acredito muito assim, se Deus levantou alguém pra me ajudar, cara, eu quero levar aquela pessoa pra eternidade. Se ela não for pra eternidade comigo, eu não tô fazendo meu papel de cristão, não tô sendo um verdadeiro cristão aqui na Terra, entende? Pois é. Como eu disse no último episódio, né? Sempre tem um que vem com a palavra que fecha, né? Verdade. E foi essa constância. Sermos constantes na presença do Senhor, tanto nas nossas vidas, como sendo alguém, na vida de alguém, como diz a Bispa Adriana. Sim. Né? Eu vou começar, já que eu tomei a palavra de novo, eu vou indicar um filme, né, que está disponível para vocês assistirem. Muita gente já até assistiu, que é o Parto de Guerra, né? Muito bom. Muito bom. Eu acredito que aquilo que você falou encaixa exatamente com a dica que eu ia dar, porque é uma corretora de imóveis que está passando por diversos problemas e situações dentro da sua casa, e se levanta alguém que se torna constante
na vida dela, demonstrando caminhos Vai com ela até o final, né? e vai com ela até o final para que ela se sinta forte e tenha fé suficiente para declarar que a vida dela é do Senhor Jesus Cristo, que a vida dela vai mudar, que a casa dela vai mudar, que o esposo dela vai mudar e que as situações que estão na mão do inimigo vão sair. Então, esse filme fortifica a fé. Esse filme levanta as pessoas, esse filme demonstra como nós devemos ser verdadeiramente, tanto na posição de necessitados, como na posição daqueles que são aqueles que entregam benefícios da palavra para as pessoas. Sim, e como eu acredito que esse podcast, esse vídeo não é apenas só para jovens, tem um filme que eu gostaria muito de indicar também, que é Superação, o Milagre da Fé, porque mostra a história de uma família. E essa família, ela é constante na igreja e tal, porém falta algo. Faltava a fé que me une com você, sabe? E nesse filme mostra muito isso. Quando o menino ele sofre aquele acidente, ele fica no hospital, eu acabo meio que me interligando com os meus irmãos pra me tornar firme, pra me tornar constante. Então, a cidade toda se comoveu pro acidente do menino. Eu acabei sendo corpo junto e acabei sendo constante, ajudando a vida de alguém. Porque aquela mãe, no filme relata, né, a mãe, o pastor da igreja, se não fosse o pastor constante na vida daquela mãe, ela não teria a fé que ela teve. Né? Exatamente, ela não desistiria. teria, ela teria desistido. Então eu indico muito esse filme pra você que é jovem, pra você que é pai de família, pra você que é mãe, solteira, pra você que precisa desse Dessa impulso, ativação. exatamente, dessa ativação. É um filme muito bom. Mais alguma indicação? Não paramos a indicação? Tem um louvor também. Eu também tenho um louvor aqui, mas pode falar. É uma indicação de minha mesmo, assim, porque eu já passei por essa situação de encontrar muito mal. Eu escutava aquele louvor Aquieta Minha Alma, do Ministério Zoe. Eu ia falar isso. E aí eu me trancava no meu quarto, gente, eu ficava... Eu e aquele louvor, assim... Ele lava a alma mesmo. Exatamente. Você sente a paz de Cristo, assim, realmente entrando no seu coração, governando sobre as suas emoções, entrando bem assim, lá no fundo, onde você quer. Então, é como se fosse um desafio, meu. Você que está passando por alguma situação, seja qualquer situação na sua vida, meu, entra no seu quarto e escuta esse louvor, que eu tenho certeza que Deus vai tocar em você, em nome de Jesus. E se você fizer isso, se você tiver uma experiência, você nos conte na nossa rede social, que é Strong Young, no Facebook e no Instagram. Eu vou finalizar o nosso episódio de hoje. Foi muito produtivo. Eu acho que a gente conseguiu transmitir essa questão de sermos verdadeiros com aqueles que estão próximos de nós e apresentar a eternidade para eles de alguma forma, seja pessoalmente ou seja virtualmente. Eu vou dar minha última dica, que assim a gente finaliza o programa, que é o louvor do Renascer Praise, que não podia deixar porque sou adepto a todos os louvores que eles têm, que são proféticos e são profundos, que é o Restitui. Nossa, né? lindo esse louvor. Esse louvor ele restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor, né? Então a dor ela vai ser retirada e Jesus vai restituir todas as coisas, né? E eu quero pedir para vocês, né, deixarem os arrobas de vocês para as pessoas que escutarem possam ver quem são vocês, possam de alguma forma contar a experiência ou mandar um inbox para pedindo uma palavra de renovo, de ativação, pedindo uma ajuda, né? Como que eu posso me fortalecer? Eu quero isso que você deu para o Alex, eu quero isso que você teve, eu quero isso que você teve. O meu, como vocês já sabem, é @Camarce no Instagram, William Camargo nas outras redes sociais, no Facebook e afins. Vitória? O meu é Vitória, underline Santos, com 2 Os, tá bom? No final do Santos. Não, é underline Vitória Santos com 2 O. Isso aí. Nem eu sei. Isso, o meu é Teus, underline Michael, com Y e K. E chama mesmo porque o que a gente quer é buscar almas. O nosso maior chamado é ser pescador de almas. Então a gente quer ajudar mesmo, então não hesite em chamar a gente. O meu é Larissa Lacerda e nas outras redes sociais é Larissa Lacerda. Graças a Deus, glória a Deus por esse episódio. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado mais uma vez. E eu encontro vocês no próximo episódio, no próximo vídeo. Ou e no é Instagram, isso. ou no Facebook, onde você quiser chamar a gente. Se você quiser desabafar, pode chamar a gente, que a gente vai ter uma palavra pra te dar. Uma palavra de ânimo para sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.